Oi, gente! Hoje é dia de perguntas e respostas aqui no Rotulagem e bora lá, vou começar a responder as perguntinhas então. Vamos começar com a pergunta da Patrícia que mandou: posso colocar a tabela na horizontal deitada na embalagem? Se a gente for lá na RDC 360, que é a RDC que trata de informação nutricional, você vai ver que a gente tem 3 modelos de tabela que podem ser usados. E a gente só pode usar esses 3 modelos de tabela. Então tem o modelo vertical A, que é o modelo mais conhecido, que todos os nutrientes estão em ordem, né? Ali na primeira coluna, depois a gente tem uma segunda coluna com os valores e uma terceira coluna com o VD. Mas também tem o modelo vertical B, que é mais ou menos como se fosse uma tabela cortada no meio, então como se você pegasse essa metade de baixo aqui da tabela e trouxesse para o lado. Então ela fica maior na horizontal e menor na vertical. Talvez seja uma boa opção para você. O modelo vertical A e o modelo vertical B a gente pode usar em qualquer situação, a gente sempre pode escolher entre um dos dois. Aí tem o terceiro modelo, que é o modelo linear, que aí é quando a gente não faz a tabela, a gente escreve tudo como se fosse um texto, mas tem a forma certa também de escrever o modelo linear, só que ele não é para qualquer situação. Então a gente não pode simplesmente optar por usar o modelo linear quando a gente bem entender. O modelo linear, ele é específico para quando a gente tem embalagens pequenas, que não estão cabendo ali todas as informações, então não cabe nenhum dos dois outros modelos de tabela, nem o modelo vertical A, nem o modelo vertical B. Então, nesse caso específico, e quando o que está ocupando espaço ali não é texto adicional, não é imagem, nada disso. Quando você realmente tem uma embalagem pequena, que só com as informações obrigatórias não cabe uma tabela nutricional, aí você pode usar o modelo linear. Mas no seu caso aqui, que você deu a opção de usar uma tabela na horizontal deitada, talvez o modelo vertical B seja a melhor opção para você. Então, a Nana Queiroz perguntou: os produtos isentos de registro devem vir com esse alerta no painel principal? Não. Nenhum produto isento de registro precisa trazer essa informação no painel principal. Agora, a gente tem 2 casos. Os produtos da Anvisa, que são isentos de registro, não precisam trazer informação nenhuma sobre esse assunto. Então, nem no painel principal, nem em nenhum outro painel precisa estar escrito que o produto é isento de registro. Isso nunca foi uma exigência, isso continua não sendo uma exigência. E é muito comum a gente ver essas informações no rótulo, apesar de que faz tempo que eu não vejo um rótulo escrito produto isento de registro, segundo RDC e tal. Mas era uma prática comum de mercado e aí todo mundo ia só copiando, replicando e nem sabia de onde isso estava vindo. E aí as pessoas acham que é obrigatório e tal, mas não é, tá? Então para produtos da Anvisa, a gente nunca precisa dizer que eles são isentos de registro. Porém, recentemente, o MAPA, através da atualização do RISPOA, isentou alguns produtos também de registro no Ministério da Agricultura. Então, eu sempre lembro de farinha láctea, se eu não me engano, própolis e torresmo, pururuca, enfim, tem alguns produtos que antes precisavam de registro, assim como todos os outros produtos de origem animal, e agora não precisam mais. Só que, especificadamente, esses produtos de origem animal do MAPA, eles que são isentos de registro, eles sim precisam trazer essa informação, mas não precisa ser no painel principal também. E, se eu não me engano, vai ficar ali junto com a identificação de origem, onde antes ficava o número de registro, agora, ao invés de declarar o número de registro, tem a frase certinha que a gente precisa pôr. Essa frase está lá no RISPOA, no Decreto 9.013 de 2017, e aí é só seguir aquela frase, mas também não vai ser no painel principal, tá? Então, a grande maioria dos produtos isentos de registro não precisam dizer isso em lugar nenhum, e os produtos de origem animal, que através da atualização do RISPOA passaram a ser isentos de registro,
precisam trazer essa informação, mas não precisa ser no painel principal e tem o jeito certinho de fazer. Aliás, vocês me perguntam bastante sobre o Platinum também. Ele é um grupo fechado de mentoria só para alunos do Vida de Rotulagem. Porém, não é assim, sou aluno do Vida de Rotulagem, logo estou no VR Platinum. Não, ele é um segundo produto, ele é uma segunda aquisição. Eu abro as inscrições para o Platinum 2 vezes no ano, ele é um grupo fechado e pequeno, então assim, tem pouquíssimas vagas. E aí a gente estava falando sobre a legislação de integrais, mas daí trazendo mais para a prática mesmo, exemplos práticos, tem algumas meninas lá do Plat que são de panificação, que trabalham em moinho e tal. E aí a gente estava falando sobre como vai ser difícil, dentro dessa legislação, fazer pão francês integral. Porque, segundo elas, pão mole, que é tipo pão de forma, ainda vai. Agora, pão francês, que exige uma textura e tal, vai ser bem complicado. Tô vendo aqui que a Fer perguntou o que é pestana afinal. E a pestana é esse meinho do pão francês. Regina perguntou: como conferir o tamanho da fonte das letras sem ter o rótulo em mãos? Muito importante essa pergunta. Você precisa pedir o rótulo em escala. Você pode ter só a arte, mas ele precisa estar em escala para você conseguir conferir, tá? Agora, se você nem tem o rótulo nas mãos e nem tem o rótulo em escala, a escala, inclusive, não precisa ser tipo a imagem com a escala. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu falei para a pessoa da produção tirar foto do rótulo com as medidas. Então, todas as medidas que eu precisava, eu falei para ela: você me faz um favor? São 5 minutos, eu preciso que você tire, sei lá, 5 fotos pra mim. Vai lá e sabe aquela parte tal, coloca uma reguinha ali pra mim e tira uma foto. E sabe aquela parte tal, coloca uma régua ali pra mim e tira uma foto. Já fiz isso pra conferir. Mas aí ou você tem o rótulo em mãos, ou você pede a arte em escala, ou você diz que não tem como conferir, porque você nem tem o rótulo, nem tem nenhum contato, nem tem a arte em escala. E aí você só deixa indicado quais são os tamanhos que a pessoa precisa seguir. Então, por exemplo, o seu conteúdo líquido precisa estar numa fonte de, no mínimo, 5 milímetros. O G ali do 500 gramas precisa ter, no mínimo, 3 milímetros. A sua declaração de alergênicos precisa ter 2 milímetros. Porém, se a sua lista de ingredientes tiver mais do que 2 milímetros, esse tamanho precisa ser igual da lista de ingredientes e da declaração de alergênicos. Então, tudo isso que tem um tamanho a ser seguido, você deixa no seu relatório, você deixa indicado, e aí você fala que você pode conferir se eles te mandarem o rótulo ou a arte em escala. Diferente disso, não tem como você conferir, você só deixa indicado mesmo os tamanhos que eles precisam seguir. A Cris falou que ela passa as medidas. Então, eu também passo as medidas no relatório inicial. Então, essa fonte tem que ter tal tamanho, nananana. Agora, se não é o relatório inicial e aí você já está validando a arte, né? Você já está vendo se tudo que você escreveu no seu relatório foi aplicado de forma correta na arte, aí você só consegue conferir mesmo nessas situações. Senão, você só continua afirmando, essa fonte tem que ter tal tamanho e tal, e fala que não é possível conferir. Moni perguntou: na tabela, se a gordura saturada der 0,99 gramas, eu arredondo ou fica 0,9? Eu arredondo. Isso não é uma regra ainda, mas vai passar a ser com a nova rotulagem nutricional. Mas eu sempre olho a segunda casa. Então, no caso, deu 9,99. Se a segunda casa decimal der 5 ou mais, eu sempre arredondo para cima. Então, se desse 0,95, 0,96, 0,97, 0,98 e 0,99, tudo eu arredondo para 1, tá? Então, coloca uma unidade para cima. Agora, se der 0,91, 0,92, 0,93 ou 0,94, daí eu mantenho. Então, nesse caso, eu deixaria 0,9. Então, a gente não pode usar duas casas decimais, a não ser que seja vitamina ou mineral. Aí, se a vitamina e o mineral tem menos do que 1,
a gente pode usar 2 casas decimais. Então, se você estivesse falando aqui de, por exemplo, sei lá, vitamina D, você poderia colocar 0,99, tá? Mas se você estiver falando de carboidrato, proteína, enfim, gordura, é gordura saturada, né? Você deixou aqui. Então, realmente, você tem que arredondar e aí vai ficar 1. Leilane perguntou: informações de alergênicos são obrigatórias para todos os produtos? Não, não são. Primeiro, se o produto não tem nenhum alergênico, não é obrigatório fazer uma declaração de alergênicos, tá? Você não vai fazer uma declaração falando não tem alergênicos, tá? Isso não existe. Então, você sempre fala sobre a presença. Se não tem nada, você simplesmente não fala nada. Mas agora, mesmo se tiver alergênico ou contaminação cruzada, não são todos os produtos que precisam declarar. Então, por exemplo, produtos sem embalagem não precisam declarar alergênicos, afinal eles não têm uma embalagem, né, para ter um rótulo. Produtos produzidos ou fracionados e comercializados no mesmo estabelecimento também não precisam de alergênico. Tipo, você compra a peça de mussarela. Na peça de mussarela vai vir a declaração de alergênicos, mas a partir do momento que você fracionou, colocou na bandejinha e está vendendo essa bandejinha não precisa de declaração de alergênicos. Tudo isso, gente, baseado na RDC 26, tá? De 2015, porque assim, se for basear no Código de Defesa do Consumidor, todos precisam, porque o consumidor sempre tem direito de acesso à informação. Então, não tem diferença do produto, mas se você pensar na RDC 26, tem algumas exceções sim. Então, eu lembro que são alimentos que não têm embalagem, esses que são produzidos e comercializados no mesmo estabelecimento. Nossa, tem mais 2 ocasiões, mas agora eu não lembro. Mas lá na RDC 26 tem, vai estar ali onde não se aplica. Esses 2 casos eu tenho certeza, quando não tem embalagem e quando é produzido ou fracionado e comercializado no mesmo estabelecimento. Mas tem mais 2 que agora me deu branco, tá? Tem mais 2 situações só, o resto tudo precisa. Lohane perguntou, e produtos que vendem em padaria, tipo panetone? Então, o que vai definir se vai precisar não é vender em padaria. Você fez o produto na padaria e está comercializando na mesma padaria? Nesse caso, não precisa. Mas, gente, detalhe, não precisa de rótulo. Não precisa especificadamente da declaração de alergênicos. Continua precisando de rótulo, continua precisando de todas as outras informações. Agora, se veio de uma matriz da padaria para vender na sua loja, já precisa da rotulagem completa, incluindo alergênicos. Ou então, se você comprou de uma marca terceira para vender na sua padaria, também precisa. A única exceção é se você produzir e comercializar na sua padaria esse panetone. Aí não precisa nem o panetone nem nenhum outro produto, tá? De alergênicos, não de rotulagem. Produtos de panificação precisam de registro em algum órgão como a Anvisa, por exemplo? Precisam de registro é muito amplo, né? Você precisa, sim, que o lugar onde você está comercializando, tipo a sua padaria, tenha registro na Anvisa, né? Seja autorizada pela vigilância sanitária. Agora, eu não sei se padaria precisa fazer comunicado de início de produção, tá? Eu acredito que não. Para rótulo, não. Talvez para outros processos, que aí sai do meu âmbito de atuação, precise, mas para rotulagem não precisa de registro, não. Pouquíssimos produtos da Anvisa precisam de registro, tá? Para você produzir pouquíssimos produtos, ele vai precisar de registro. Normalmente é se tiver um novo ingrediente, se for um novo produto, né? Uma coisa muito inovadora, ou se tiver substâncias bioativas, probióticos, aí sim. Diferente disso, a Anvisa não vai precisar. Mapa já é o contrário. Quase todos os produtos do mapa precisam de registro no Ministério para serem produzidos, mas a Anvisa não. Pedro perguntou, no caso de frutas não especificadas, o que é indispensável de ter no rótulo? Pedro, o que seriam frutas não especificadas? Eu não sei o que são frutas especificadas. Como que se comercializa frutas não especificadas? O que seriam frutas não especificadas? Depende de como que você comercializa isso. Você embala essas frutas não especificadas na ausência do consumidor, elas são comercializadas no mesmo lugar que você produz, elas são comercializadas em outro lugar.
Depende. O produto frutas não especificadas nem obriga nem isenta ela de ter rótulo. Precisa saber como isso está sendo comercializado. Mas parte do princípio de que se você tem uma embalagem, você precisa ter um rótulo. Parta desse princípio. Para um pão de forma tipo artesanal, por exemplo, o artesano, posso colocar a denominação comercial de pão de forma tipo caseiro ou pão de forma tipo artesanal? Não, porque assim, existe uma denominação comercial? Existe, que é diferente da denominação de venda. Então, eu acho que por denominação comercial, entendo que você está dizendo tipo um nome fantasia ou um nome consagrado pelo uso. Mesmo se for isso, o uso do tipo não é para isso. O uso do tipo é para indicar denominação geográfica. É para isso que serve o tipo. Então a gente usa mostarda tipo Dijon. É uma mostarda que segue tipo as mesmas características e o mesmo tipo de produção da mostarda Dijon, só que não é feita em Dijon, na França. A mesma coisa queijo brie e queijo tipo brie. Queijo brie é o queijo oficial francês feito lá em Brie. Queijo tipo brie é o queijo feito aqui no Brasil, seguindo o mesmo tipo, as mesmas características sensoriais, mas não é feito lá em Brie, na França. Então, o tipo, ele serve só para indicação de denominação geográfica. Então, falar que é pão tipo caseiro, pão tipo artesanal, isso não existe. Mesmo porque o que é um pão artesanal? E como que um pão feito na indústria pode ser um pão tipo caseiro? É complicado. Então, não. Artesano é um nome fantasia do pão que leva o consumidor a entender que ele é artesanal. Induz o consumidor ao erro? Não sei. Aí é com o Procon, né? Aí é com quem se sentir lesado e quiser reclamar. Luciana perguntou: ao abrir o ingrediente composto, devo citar só os ingredientes ou todas as informações contidas? Ao abrir o ingrediente composto, você vai abrir a lista de ingredientes. É isso que você vai fazer. Então, você tem que colocar ali todas as informações de ingredientes, incluindo aditivos, as funções tecnológicas de cada um dos aditivos. Segue a mesma regra, então vai estar em ordem decrescente, tudo certinho. Mas você não vai colocar informações a mais, tipo, você não vai colocar a tabela nutricional ali, você não vai colocar os alergênicos ali, os alergênicos vão lá na declaração de alergênicos junto com todos os outros, tá? Mas dentro dos parênteses da lista de ingredientes de um ingrediente composto, vão apenas os ingredientes dele. Produto integral a partir da RDC validada não vai mais poder conter massa branca. Pode, só não pode ser superior à quantidade de integral. A quantidade de ingredientes refinados não pode ser superior à quantidade de ingredientes integrais. E a quantidade de ingredientes integrais tem que ter pelo menos 30%, mas vai poder sim ter ingrediente refinado. Levícia, sem adição de açúcar, açúcares, sempre no plural. Abrir os carboidratos, frutose, glicose e sacarose. Tem rótulo que não abre. Mas você não tem que abrir os carboidratos dessa forma, tá? Quando você faz uma declaração de sem adição de açúcares, você só vai declarar na tabela nutricional a quantidade de açúcares. Então, você vai declarar carboidratos, aí você vai declarar a quantidade de carboidratos totais, depois você vai escrever dos quais, e embaixo você vai declarar a quantidade de açúcares, tá? Você não vai separar, você não vai abrir quais são os açúcares, tipo frutose, glicose, sacarose. Você vai colocar a quantidade de açúcares totais no seu produto. E aí, se você usar polióis, aí você, ou amido, você tem que discriminar embaixo também, polióis, amidos e outros carboidratos. Mas só se você usar. Isso, na verdade, é uma regra bem confusa, porque, assim, em nenhum momento da legislação fala que você tem que colocar esses outros carboidratos, mas a Anvisa decidiu responder que tem. Eu não acho que tem, eu não entendo assim. Pra mim, se você faz alegação de sem adição de açúcares, a única coisa que tem que estar na tabela nutricional são açúcares, obrigatoriamente. Pode ter polióis, pode ter amido, pode ter outros carboidratos, mas não obrigatoriamente. Mas você não vai separar eles assim, detalhar, tá? É só açúcares. E é obrigatório. Então, se você está vendo o rótulo
que faz a alegação de sem adição de açúcares e embaixo de carboidratos não traz a quantidade de açúcares totais, está errado. Lohane falou, o que preciso para iniciar na área? Lohane, você precisa de uma base de conhecimento técnico e aí você já pode iniciar na área. O que é uma base de conhecimento técnico? É conhecer o que é rotulagem, quais são as principais legislações, do que elas falam, como elas devem ser aplicadas num rótulo. Isso não é decorar legislação, tá? Não há a menor necessidade de decorar legislação, é o que eu sempre digo. Rotulagem é uma prova com consulta. A hora que você está fazendo um rótulo, você pode abrir as legislações e consultar as informações, tá? Agora, não adianta nada, que é a analogia que eu sempre faço também, não adianta nada na sua prova com consulta o seu caderno tá em branco, que aí você não tem como consultar. Então, não adianta nada você ir fazer rotulagem, mas não saber onde procurar as informações, que aí é uma consulta com um caderno em branco, né? Você pode consultar, mas você não sabe onde. Então, tenha uma base de conhecimento técnico, faça alguns cursos, estude as legislações principais e aí vai para a prática, porque eu demorei mais ou menos 1 ano, só que eu demorei muito, não tem essa necessidade. Eu demorei justamente porque eu me sentia insegura, eu nunca achava que eu sabia o suficiente para ir para a prática, e aí eu ficava estudando. Eu fiquei 1 ano estudando rotulagem, literalmente. O meu trabalho era estudar rotulagem. Paralelo a isso, eu escrevia alguns artigos sobre rotulagem, eu fiz um site na época, eu colocava esses artigos lá, enfim. Mas aí eu fui vendo que não dava mais para ficar só estudando, que eu tinha que começar e tal. E aí peguei meu primeiro trabalho de consultoria. E aí com esse meu primeiro trabalho de consultoria, eu vi que muita coisa eu só ia aprender a hora que eu estivesse na prática. Que se eu tivesse esperando ter essa segurança para começar, esperando achar que eu sabia de tudo, eu não ia ter começado até hoje, porque muita coisa vem só da prática. Inclusive, eu vi um textinho assim, que ele falou assim, o melhor professor que você pode ter em qualquer área, tá? Ele nem tava falando de alimentos, no caso. E ele fala o seguinte, o melhor professor que você pode ter é aquele que faz o que ele ensina. Então, ele vive na prática o que ele te ensina. O segundo melhor professor que você pode ter é aquele que já fez o que ele ensina. E todo o resto vem depois. Então, assim, tem muita gente que decide, sei lá, ensinar rotulagem, mas nunca fez rotulagem. A pessoa não sabe o que é rotulagem. A pessoa não faz rótulo. A pessoa vai lá, estuda a rotulagem e aí ela ensina a teoria. Então você lê a legislação e aí você pensa, tá bom, eu entendi, ok, eu sei o que é para fazer. Só que as dúvidas, muitas vezes, elas vêm a hora que você vai pôr isso em prática. Elas vêm a hora que você tem uma situação muito específica com o seu produto que a legislação não te responde o que você tem que fazer. Então, assim, eu fico pensando nessas pessoas que nunca viveram a rotulagem, que nunca fizeram rotulagem, elas nunca trabalharam com rotulagem, e aí elas vão ensinar rotulagem, só que elas não sabem a vivência da rotulagem. Elas não sabem o que é você falar para o cliente que ele tem que fazer X, mas ele quer fazer Y. Elas não sabem contornar essa situação, porque na prática é X, então ela te ensina X. E quando o cliente quer Y, o que você faz? Ela não sabe o que é uma situação muito particular da rotulagem onde a regra não se aplica, porque ela nunca viveu isso, ela nunca precisou pensar dessa forma, entendeu? E, de novo, isso não é só para rotulagem, isso é para tudo. Então, e desde que eu vi essa frase, eu fiquei pensando muito nisso, é totalmente isso, tipo assim, tem muitas coisas que eu vejo, principalmente de dúvidas do Vida de Rotulagem ou do Platinum, que eu só consigo responder porque eu já vivi isso. Porque já aconteceu comigo exatamente a mesma coisa, porque eu já estive nessa situação. Então, a resposta que eu vou dar, muitas vezes, não é nenhuma... Por exemplo, a pergunta da Regina, que Aline, como que eu confiro o tamanho da letra, o tamanho da fonte, se eu não tenho rótulo na mão? Isso não está escrito na legislação. A legislação não te fala como fazer isso. Como que eu sei como fazer isso? Porque eu vivo isso na prática, porque eu confiro rótulos no meu dia a dia. Hoje mesmo passei o dia inteiro fazendo rótulo.
Eu vivo isso no meu dia. Eu lido com clientes. Eu sei como é quando às vezes a legislação não te responde. Aí você recorre para a Anvisa também não te responde. Então, tipo assim, a Anvisa te responde com a legislação que você já leu. Aí você fica tipo, muito bem, que legal, Anvisa, obrigada. Então, assim, pensem nisso, tá? De procurar entender sobre qualquer assunto com pessoas que vivem aquele assunto. E não com pessoas que vivem de ensinar aquele assunto. Pessoas que vivem na prática o assunto também, além de ensinar. Ou que pelo menos já viveram, né? Porque tem muita gente que já teve muitos anos de prática e agora decidiu só ensinar, não tem mais a prática. Tudo bem, mas a melhor pessoa ainda é a pessoa que vive na atualidade a prática. Então, Lohane, voltando à sua pergunta, construa a base de conhecimento técnico. Faça cursos, estude as legislações, entenda cada uma das legislações, quais são as principais, sobre o que elas tratam e vai para a prática. No começo vai dar medo, no começo você vai se sentir insegura, isso é normal. É por isso que é bom também você ter uma rede de apoio, ter outros profissionais que você possa conversar. Por isso que no Vida de Rotulagem, por exemplo, a comunidade do Facebook e o suporte que a gente dá do curso ali na própria plataforma são os queridinhos, porque é uma rede de apoio na comunidade principalmente, que a sua dúvida fica pública. E aí hoje eu acho que a gente está chegando em 800 profissionais só na comunidade que vão olhar, que vão te responder. Muitos deles já passaram por situações similares, vão te falar o que fizeram, vão te falar o que aconteceu. Então isso é uma rede de apoio. Ter outros profissionais, ter amigos que trabalham na área, isso ajuda muito, porque na hora que você tem uma dúvida, na hora que você não sabe o que fazer, você tem para quem perguntar também. Você tem como trocar essa ideia. Às vezes a outra pessoa já viveu, ela pode te falar o que ela fez. Então, construa a base de conhecimento, vai para a prática e tente ter uma rede de apoio. São 3 dicas que eu te dou para começar. Tá? E vai insegura mesmo, no começo você vai errar, é normal, no começo você vai sentir medo, é normal, no começo você vai demorar para fazer, é normal, mas com o tempo você pega a prática. Para refeições prontas para consumo com proteína animal, não é necessário seguir as normas do mapa? Mais ou menos, não tem essa definição. Refeições prontas não segue o mapa. Depende o que é essa refeição. Se a sua refeição pronta for almôndega, serve. Se a sua refeição pronta for quibe, serve. Agora, se sua refeição pronta for lasanha bolonhesa, não. Tem uma regrinha que ela não tá escrita em lugar nenhum, ó. De novo, não tá escrita em lugar nenhum, mas é regrinha de vivência, regrinha de experiência, regrinha de prática. Normalmente o mapa vai te exigir que seja considerado uma refeição do mapa se ela tiver mais do que 50% de produto de origem animal na composição, tá? Aí vai acabar sendo mapa. Ou se tiver algum regulamento técnico de identidade e qualidade do mapa, tipo quibe, almôndega, linguiça, tem. Agora, se for uma refeição tipo arroz, feijão, legumes, molho e uma carne, e essa carne não representa 50%, aí pode ser Anvisa, tá? É regrinha não dita da experiência de quem trabalha com rotulagem. Pode-se utilizar a palavra premium no rótulo? Depende da situação. Produtos de origem animal, com a atualização do RISPOA, eles passaram a poder trazer essas alegações de qualidade mesmo quando não estão previstas em regulamento técnico. Então, se você tem um hambúrguer, por exemplo, você pode escrever premium. A diferença é que você vai ter que explicar o porquê você está falando que o hambúrguer é premium e você vai ter que comprovar essa explicação. Então, por exemplo, você tem um hambúrguer que é feito com uma carne de uma vaca que só tem nos Alpes suíços. Então, você vai falar que é premium e vai escrever lá, feito com carne de vaca dos Alpes suíços. Beleza, vai poder, só que você realmente tem que usar carne de vaca dos Alpes suíços e só, entendeu? E você precisa comprovar que a carne que você usa é de uma vaca lá dos Alpes suíços. Agora, se você quiser chamar um pão de premium, aí é meio complicado, porque daí pão já é Anvisa, então não é produto de origem animal, não cabe no RISPOA. E aí a Anvisa tem o decreto 968, e inclusive a RDC 259 também diz
que a gente não pode usar denominações de qualidade que não estejam previstas em regulamento técnico específico. Mas a Anvisa dá uma passada de pano e muitas vezes responde que desde que não induza o consumidor ao erro, pode. Mas aí eu te pergunto, como que premium não vai induzir o consumidor ao erro se não tem uma definição? Então, o que é premium? Então, assim, se você for usar, tenta dar uma explicada no seu rótulo, pelo menos o porquê que é premium, porque daí você pode pelo menos alegar que você não está induzindo o consumidor ao erro, tá? Mas é sempre um risco, porque o Decreto-Lei 968 e a RDC 259 dizem que não pode. Na denominação de venda, é permitido colocar tradicional ou original? Na denominação de venda, não. E aí, para você colocar isso como alegação no rótulo, é a mesma coisa do premium. Agora, se no regulamento técnico de identidade e qualidade estiver essa classificação de original ou tradicional, eu nunca vi. Mas daí pode, por exemplo, manteiga tem de primeira qualidade, manteiga tem extra. Aí você pode colocar manteiga de primeira qualidade se ela cumprir os requisitos, né? Aí sim, igual você escrever suco integral de uva. Pode, desde que cumpra os requisitos. Mas tradicional e original eu nunca vi, então não usando a denominação de venda. Se for usar, é como alegação, né, como informação adicional. E aí, tudo que eu acabei de falar para o premium serve aqui. A Tamiris falou, poderia falar sobre documento que você envia para o cliente te passar os dados da rotulagem e o relatório que você envia para o cliente? Então, 4 coisas que eu sempre pergunto para o meu cliente e que vão na proposta. Então, se ele já tem arte, se ele não tem, se vai precisar calcular a tabela nutricional, se não vai precisar, as fichas técnicas. Isso tudo eu peço durante a nossa conversa. Isso vai na minha proposta de serviço, dizendo que uma das responsabilidades do cliente é me passar essas informações. Então, eu não envio nenhum documento para que ele me responda. Eu não faço isso. Não que seja errado, tá? Eu só não faço isso. Eu não tenho esse documento. E o meu relatório de entrega, ele é muito simples. Ele é muito simples mesmo. Porque eu sempre penso que eu estou lidando com pessoas leigas. Eu não estou lidando com pessoas que estudam rotulagem. Não é como se eu estivesse enviando um relatório de rotulagem para você, Tamires, por exemplo, que é uma pessoa que entende de rotulagem. Então, assim, eu no começo tinha muita vontade de quase ensinar rotulagem para quem estivesse lendo o meu relatório. Então, cada tópico de relatório de entrega era quase uma aula sobre alergênicos, uma aula sobre lactose, uma aula sobre glúten. Porque eu queria ensinar mesmo, eu queria deixar muito claro o porquê que tinha que ser contém glúten, o porquê que tinha que ser não contém glúten, o porquê que a declaração de alergênicos era daquela forma. Só que eu comecei a ver que isso me dava muito retrabalho de dúvidas, porque as pessoas não entendiam muito bem o que elas precisavam colocar de fato no rótulo. Porque eu jogava ali um monte de informação, e de novo, a importância de viver na prática, né? Eu colocava ali um monte de informação que tinha necessidade, entendeu? Que não ficava claro. Então eu comecei a deixar muito simples para que a pessoa olhe o que ela precisa fazer e coloque isso no rótulo. Então, assim, tem gente que faz em forma de tabela, é um jeito. Tem gente que pega o checklist do Vida de Rotulagem e envia aquilo para o cliente, faz ali algumas modificações para ter algumas observações, mas manda o checklist para o cliente. Tem gente que escreve um relatório, que é o que eu faço tópicos, normalmente eu divido entre painel principal e demais painéis, as informações que vão no painel principal, como elas devem estar, as informações que vão nos demais painéis, como elas devem estar e algumas observações. Então, assim, é muito simples mesmo. É muito simples mesmo. E eu vi que isso fez com que eu tivesse um retrabalho muito menor de validação de rótulo, e um trabalho muito menor de tirar dúvidas dos clientes. Então, assim, hoje, com o relatório da forma como eu encontrei que ficou bom para mim e que aparentemente ficou bom para os meus clientes também, quando vem para eu validar o rótulo, ou seja, eu mandei o relatório, eles arrumam a arte, me mandam a arte para eu validar, né? Para ver se tá tudo realmente certo de acordo com o relatório. Eu vi que eu tô tendo muito menos trabalho, que normalmente vem bem certinha a arte, que ficou claro ali as informações.
Então, eu acho que, assim, esse documento que você falou aqui para passar para o cliente me mandar as informações não tem, isso é uma conversa mesmo entre eu e ele, e que fica claro na minha proposta. E o relatório que eu envio é um relatório simples, mesmo assim, mesmo. Quanto mais curto, melhor, com todas as informações, mas de forma bem direta, bem prática, bem assim. Não tem muito segredo não, de verdade. E eu vi que deu muito certo pra mim, pelo menos. Pra mim e pros meus clientes, né? Porque no fim, o relatório, ele tem que ser bom pra você, porque você precisa se encontrar no seu relatório, né? Porque se tiver alguma dúvida, se você tiver que responder alguma coisa, você precisa saber de onde saiu aquilo que você escreveu. Mas, principalmente, ele precisa ser bom para o seu cliente. O seu cliente precisa entender o que está ali. Esse é o principal. Ele te pagou por aquele relatório, né? Então, assim, e eu vejo que quanto mais simples, mais direto ao ponto, melhor. Pelo menos comigo funciona assim, tá? Então, ó, isso aqui também é uma coisa que sempre aparece quando eu falo de rotulagem. Qual é o grau de responsabilidade? Você é totalmente responsável pelas informações que você passa, né? Como eu acabei de falar, as pessoas te pagaram para isso. Agora, no caso de, acho que autuação, né? Você quis dizer, tipo, no caso de multa, alguma coisa assim. Isso precisa estar no seu contrato. Então, você vai definir lá na cláusula do seu contrato qual vai ser a sua responsabilidade. Você pode colocar no seu contrato que você não vai ter nenhuma responsabilidade. Se a pessoa assinar, ótimo. Você pode colocar no seu contrato que se você sempre tomar uma multa por causa de alguma informação que você passou e não que ela decidiu pôr, que você passou, você vai devolver 10% do dinheiro, 20% do dinheiro, 50% do dinheiro, você vai pagar a multa, você vai pagar 50% da multa, e é você que vai definir aí e ver se a empresa topa ou não, tá? É de cada um. Se a hamburgueria vende suco que ela produz e coloca um rótulo na embalagem, ela precisa fazer todas as declarações de rotulagem? Se for tipo um suco que espreme a laranja ali na hora, coloca no copinho e vende ali, não precisa, mesmo porque esse suco não vai durar muito, ela vai ter que vender ali em 24 horas, né? Fazendo dia e metendo dia. Delivery não precisa de rótulo. Se produz para delivery não precisa de rótulo, assim como você pede uma pizza por delivery não vem com rótulo. Assim como você pede o hambúrguer por delivery e não vem não vem com rótulo. Não precisa. Então, se ela faz o suco e entrega por delivery porque você pediu um suco de laranja e o suco de laranja é natural, não precisa de rótulo. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui mais uma vez. Beijo, gente. Tchau, tchau.